Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade, dia 20/2/2013. É o resultado de nossas operações comprovando a eficácia de nosso método. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber um vídeo inédito de 15 minutos todos os dias no seu e-mail com o resultado de nossas operações. Você se cadastra aqui para fazer esse curso gratuito com o resumo dos segredos e das técnicas, ou pelo Facebook, Twitter e YouTube. Então, antes de você comprar nosso curso, você pode aprender gratuitamente o resumo dos segredos e das técnicas. Bom, pessoal, então a Vale hoje abriu abaixo da média 377, que indica a tendência de baixa. Então, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda, certo? Nós devemos aguardar, então, o preço pela nossa metodologia Trend Follower Expert para ativos, para Vale 5 que nós usamos, por exemplo. Nós devemos esperar o preço voltar para a média 89, que é essa média azul, que é uma média de ponto de entrada operacional apenas. A média que determina a tendência vai ser a média 377. Então, nesse ponto, preço próximo da média 89, a gente fez a entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima a gente entrou, e 1 centavo acima da máxima nós colocamos o start de compra. Está aqui então a Vale, certo? Primeira operação, nosso capital total de 100 mil, que é 2.700 ações, nós entramos com 3.100 usando a técnica de alavancagem inteligente, onde nós alavancamos sem aumentar o risco de 0,3%, mantendo o risco de 0,3% e usando o manejo de risco veloz. Para as duas operações que fizemos a alavancagem inteligente, foi calculado em segundos a quantidade de ações e executado nas boletas pela técnica da contingência das boletas, certo? E nós perdemos nessas duas operações, tá? Duas operações perdidas, certo? Depois desse sinal de venda, teve esse outro sinal de venda também que falhou. E o que acontece, pessoal? Hoje foi um dia, nós trabalhamos com uma frequência de 2 operações por dia. Logo, eu fiz 2 operações e parei de operar. Se eu continuasse operando, quantos stops mais eu teria? Se eu trabalhasse sem frequência, operando o dia inteiro. Stop aqui, certo? Aqui eu teria tomado um break-even, praticamente ficaria no 0 a 0 aqui, certo? Aqui eu teria tomado outro stop, então já são um break-even, 2 stops, tenho mais 2 stops, e aqui eu teria tomado um outro stop, 3 stops, depois eu teria acertado essa operação e teria ganho 1%. Com a alavancagem inteligente eu poderia até ganhar o equivalente ao que eu perdi e recuperaria, certo? Hoje, por exemplo, seriam 5 stops se eu operasse sem frequência. No entanto, na maioria do tempo não, existem dias que você operando o dia inteiro não vai dar nenhuma operação lucrativa e vai dar muitas operações e muitos stops. Então, em um dia, se você opera sem frequência operacional, se você não limita a sua frequência operacional, você pode perder tudo que você ganhou ou perder muito dinheiro em um único dia, certo? Então, o grande segredo para ganhar dinheiro no day trade, de toda a experiência que eu tive na vida, mais de 6 anos, foi frequência operacional determinada. Então, eu faço 3 operações por dia no máximo. Hoje eu trabalho com frequência de 2 operações por dia, também é uma excelente frequência. Eu gosto de operar pouco, não gosto de ficar operando muito, certo? Ou até uma operação por dia só no nosso trade system dá certo, tá? Com esse trade system aqui. Então isso aqui eu tô mostrando isso para vocês porque frequência operacional pode quebrar as pessoas, tá? Agora, pessoal, aqui no Reversion Profits no Forex, 10 horas da manhã foi nessa linha. Nós aguardamos o preço chegar na Price Trend Line, que é o ponto de entrada operacional, que é esta linha azul. Preço na Price Trend Line abaixo da Price Trend Line indica tendência de baixa, pressão de venda, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. Deu essa primeira operação, tá? Um pip abaixo da mínima aqui, a gente entrou vendido, um pip acima da máxima, a gente colocou nosso start de compra, fizemos um manejo de risco inteligente. Para um capital de 10 mil dólares, entramos com 50 mini lotes, certo? E 43 mini lotes nas outras 2 operações. Lembrando que, usando o manejo de risco veloz, a gente calcula isso em segundos, certo? E foi calculado em segundos e conseguimos, então, iniciar as operações. Só que nós perdemos nessa primeira operação. Na segunda operação, fez esse topo confirmado. Pela regra do Trade System, eu tenho que proteger o lucro. Fiz a proteção de lucro
e consegui sair com um pequeno prejuízo, certo? E depois o preço foi para baixo. A Profit Line até indicou divergência aqui, mas estava longe da wall line. A gente teria saído aqui e teria ganho um lucro razoável. E aqui, ó, deu uma outra operação. Um pip abaixo da mínima desse candle entrada e um pip acima da máxima. A gente colocou nosso start de compra, que foi a operação com 43 mini lotes que nós entramos. E, consequentemente, nós conseguimos entrar na operação com essa alavancagem, mas em seguida tomamos o stop, na realidade uma violinada, ou seja, foi estopado e depois deu um outro sinal de venda que deu certo. Inclusive a Profit Line indicou exatamente aqui, certo, o fundo da tendência, certo? A Profit Line fez a divergência com o preço, segundo a técnica de divergência que nós ensinamos no curso Reversion Profits. E quando fez esse arame de fundo, que é um arame não muito clássico, mas ele é um arame de fundo de qualquer forma, quando rompeu a máxima desse maruboso, do candle positivo amarelo aqui, que faz o arame de fundo, aliás, nossa Profit Line, que é essa linha amarela, indicou a saída operacional exatamente na wall line inferior, que é a zona de reversão de movimento do preço. Ou seja, indicou o final da onda 5 do fractal do mercado, que é o objetivo do Reversion Profits. E, consequentemente, nós saímos da operação. Sairíamos da operação se eu tivesse operado. Então, nossa frequência operacional é 3 e eu já expliquei sobre frequência operacional. Hoje deu certo, mas vai ter dias que, mesmo operando o dia inteiro, não vai dar nenhuma operação lucrativa, ou se der lucrativa, vai ser pouco lucrativa. E eu terei um prejuízo enorme, um prejuízo absurdo. Então, além de frequência operacional, nós temos que respeitá-la. E além disso, quando nós ganhamos, é bom a gente parar de operar. Por quê? Porque a tendência do mercado é dar stop, ou seja, te dá prejuízo. O mercado, ele funciona assim. Então, se você ganhou uma operação, para de operar e só opera no dia seguinte. É o que funciona para mim no day trade. De todos esses anos estudando, é o que funciona para mim no day trade, certo? Então no Forex nós ficamos aí com um pequeno prejuízo de 0,70%, tá? No mini índice, pessoal, a gente teve aí uma operação. O mini índice abriu abaixo da Price Trend Line pela metodologia Reversion Profits, certo? E consequentemente, preço em tendência de baixa, ele voltou para encontrar resistência na Price Trend Line, indicando uma entrada operacional para, consequentemente, iniciar topos e fundos descendentes. Lógico que é probabilidade. Nesse candle aqui, que é um spinning top, um ponto abaixo da mínima entrada, um ponto acima da máxima, foi o nosso start de compra. Lembrando que é de 5 em 5 mini índice a questão de pontuação que nós devemos comprar ou vender, certo? E foi feita a entrada operacional. Só que acontece, pela técnica Congestion Profits, tá? Analisando padrões do preço, que é baseada essa técnica sem usar indicador algum, nós determinamos que poderia acontecer uma consolidação nessa região, certo? Então, assim que eu entrei, né, quando foi identificado o Congestion Profits determinado, nessa zona de movimento do preço, foi possibilitado pelo Congestion Profits Method, que poderia dar sinais falsos e poderia voltar a estopar e começar a dar sinais falsos nessa zona. E nós saímos da operação. Vou mostrar as ordens agora. Mostrar as ordens, então. Então tá aqui as ordens, tá? Então a gente entrou vendido 57,75 2 contratos. Usamos a alavancagem inteligente aqui, porque nosso manejo de risco especial para o mini índice nos permitiu alavancar até 2 contratos, sendo que o nosso capital é de 12.500 para um contrato apenas. Tá? Uma mixaria, só que é teste. Nós estamos testando o mini índice para saber se dentro de 6 meses nós teremos lucratividade antes de lançar o DVD sobre mercado futuro, que será um dos melhores cursos aí do Brasil. E na compra, recompra pelo start de compra, 57,780. 5 pontos de diferença, certo? E nós perdemos R$2 aí praticamente, R$2, certo? Ou seja, eu escapei do stop. Era para eu ter tomado stop, mas eu escapei do stop graças ao Congestion Profits. Então, o Congestion Profits está nos permitindo evitar bastante prejuízos
E quando a gente ganhar, a gente vai ganhar mais e vamos acumular mais lucros. Exatamente graças ao Congestion Profits, onde os alunos do curso Trader Profissional Avançado já têm acesso a essa tecnologia, essa metodologia. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Até mais. Um abraço.